Então nós havíamos preparado para a noite do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saibais, vossa mão esquerda, o que faz a sua mão direita. Mas nós estamos na semana do mês de nascimento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes, ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Então, dia 29 agora, ele vai estar fazendo 187 anos. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele nasceu no Ceará. A cidade que ele nasceu chama-se Riacho do Sangue. Ele nasceu numa fazenda nesse município de Riacho do Sangue. Dr. Bezerra, ele já nasceu e tinha aquela aptidão e aquela vontade, aquele desejo de ser médico. Aí ele foi para a capital, depois para o Rio, mas foi fazer medicina. Só que as coisas estavam difíceis para ele, que é de uma família que não tem tantas posses, e também as dificuldades daquela época, e para ele estava complicado, e ele estava numa dificuldade financeira muito grande, jovem ainda, fazendo a faculdade, estava devendo aluguel, estava devendo algumas taxas na faculdade, e ele não sabia como pagar, e se ele não pagasse, ele perderia a faculdade, ele não faria. Então ele estava muito preocupado, e de repente bate a porta da República, ou da pensão que ele morava, um jovem, bateu na porta e disse: olha, eu gostaria que o senhor me desse aula de matemática, que eu estou precisando. Aí o Bezerra, ele pensou, falou: mas aula de matemática? Eu não gosto de matemática. Bom, mas eu estudo, né? Eu estou precisando. E ele precisava de 50 mil réis. E o cômputo geral, todas as aulas que ele ia dar para esse jovem também ficariam em 50 mil réis, que era o valor que ele precisava, exatamente. Aí ele aceitou dar aula para esse jovem. O jovem pagou, e pagou todas as aulas antecipadamente, todas. Ele falou: não, mas não precisa. Aí o rapaz insistiu e disse: por quê? Porque se eu ficar com esse dinheiro, eu vou perder, eu vou gastar tudo, e o meu pai mandou para isso. Pagou 50 mil réis. O Adolfo ficou felicíssimo, porque todas as contas pagou e ainda sobrou um dinheirinho. Mas olha que coisa estranha, o que é a vida? Esse jovem nunca mais voltou para ter as aulas, nunca mais. Aí nos demonstra que nós nunca estamos desamparados. E quando a gente acha que a gente está chegando naquela situação que Deus se esqueceu de nós, o amparo vem, o socorro vem. Muitas vezes o socorro ele não vem na forma que a gente espera, porque a gente espera talvez de uma forma equivocada, e vem de uma forma diferente, e a gente fala: meu Deus, mas Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esqueceu da gente. Deus está conosco a todo momento e está nos dando o que é necessário. Olha o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Mas aí a gente pode atentar para as nossas vidas. Quantas vezes na nossa vida ou aconteceu algumas estranhas coincidências que a gente fala: meu Deus, mas como é que aconteceu isso? Como é que foi acontecer e deu tão certo as coisas? Essas estranhas coincidências é Deus na nossa vida, é Jesus nos ajudando nos momentos de necessidade. E aí o Bezerra, o Adolfo, estudou e formou-se, foi médico, e ele exercia o messianato dele, porque para mim é uma missão, e é um enviado também, o médico, quando é um bom médico, que ele tinha um carinho e um amor muito grande. Ele foi político, mas ele não se deu bem, não gostou muito da política. Aí ele pegou e abandonou. Dr. Adolfo, ele foi também presidente da FEB, 1890 e pouquinho, até 1900 que ele desencarnou em 11 de abril de 1900. Ele chegou a ser presidente, e na FEB tinha como que um racha, dois grupos, que era um grupo dos científicos e o grupo dos místicos. Os científicos, eles entendiam que tudo tinha que ser a base das experiências,
que era a parte experimental da doutrina espírita, que seria a comunicação, a comunicabilidade, a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E os místicos, que era mais para o lado religioso, porque desde o começo tem sempre essa celeuma. Por que a doutrina espírita é uma religião? Kardec, quando nos trouxe a doutrina espírita, que é dos espíritos e não de Allan Kardec, veio com um tríplice aspecto: uma filosofia e uma ciência de efeitos morais. Efeitos morais por quê? Porque quando a gente estuda essa filosofia e vê essa ciência, essa comunicabilidade, os recados que nos são dados, as mensagens que nos são passadas, a filosofia espírita, com base no Livro dos Espíritos, a gente começa a se modificar, porque a gente começa a entender os porquês das nossas vidas e as consequências dos nossos próprios atos. Então o Dr. Bezerra, ele não se deu bem na política, não quis mais. E o seu messianato, que realmente é um enviado, ele começou a fazer de uma forma de coração. Foi um excelente médico. Ele subia aqueles morros do Rio de Janeiro, atendia as pessoas sem nada cobrar. Ele vivia praticamente na miséria financeira, porque eram muitas dificuldades da vida do Dr. Bezerra. Quando ele conheceu a doutrina espírita, ele foi atender uma pessoa e essa pessoa lhe deu o Livro dos Espíritos. Ele, no bonde, lendo o Livro dos Espíritos, falou: gente, mas eu conheço isso aqui, eu já vi essa doutrina, eu conheço tudo que está nesse livro aqui. Ou seja, o que ele já sabia quando ele trouxe da espiritualidade para se encarnar na Terra. Aí ele foi se apresentar à sociedade, aos amigos e aos parentes e confessar sua nova fé, que era espírita. Virou uma verdadeira revolução. Ele foi marginalizado até pela família, que não aceitava no começo, mas ele se manteve firme nesse propósito, porque ele viu que preencheu o espaço vazio que ele tinha de algum sentimento religioso, que faltava alguma coisa. Porque normalmente um cientista, ou normalmente um médico, normalmente uma pessoa, ela é muito racional, porque ela está com o corpo físico lá no momento e ela está procurando curar o corpo físico, ou seja, um efeito. Mas esse efeito tem que ter uma causa. E antes que a doutrina espírita explicasse qual a causa, que a causa da doença, das dores, dos problemas é o próprio espírito, sempre houve o problema de achar que tudo estava no corpo físico, na matéria. E o Dr. Bezerra, vendo essa doutrina, ele viu não, que tinha que se ver o ser humano de uma forma holística, um todo, espírito, corpo físico, perispírito, que é aquela massa plástica que a gente fala, que não é plástico, que nos liga espírito ao corpo físico. E foi esclarecendo a ideia dele, e ele foi um grande espírita. E nessa febre, nessa divisão dos místicos e dos científicos, ele era místico, porque ele ia mais pelo lado moral da doutrina espírita, que tem esse tríplice aspecto. Chegou num determinado ponto, tanta confusão lá na febre, tanto horror, que ele pegou e saiu, falou: eu não vou mais. Aí ele foi chamado de volta, falou: não, volta. Falou: tudo bem, eu volto, mas com uma condição: a partir do momento que todos aderirem àquilo que eu falar, aí eu aceito, do contrário não. Aceitaram. Aí ele voltou. Mas tudo isso que ele fazia não tinha remuneração, e quando ele atendia, ele não tinha coragem de cobrar. Ele morava do lado de uma farmácia. Esse farmacêutico explicava para as pessoas: ó, o doutor Bezerra precisa viver, ele não vai cobrar porque ele não tem coragem, então você me dá aqui o dinheiro que eu passo para ele. E ele fazia o que? Recebia assim, ele repassava para todos os pobres de novo, ele não ficava com o dinheiro. Obviamente que ele passava necessidades materiais, necessidade às vezes de alimento. Um dia, quando ele estava saindo de manhã, a sua esposa chega e fala: Adolfo, nós não sabemos se vamos ter comida para o almoço. Ele diz: você confia em Jesus? Confio, então espera. Aí o doutor Adolfo voltou para o almoço, para almoçar. Ela falou: nossa, que falta de fé a minha. Quando você saiu, trouxeram uma quantidade enorme de alimentos e não falou quem mandou. Então nós temos o alimento.
Olha só a confiança que nós devemos ter em Deus. E Dr. Adolfo não fazia só isso, ele tinha vários interesses e era divulgador da doutrina espírita, principalmente através da sua vivência. Ele vivia o que ele falava, ele amava a humanidade. Dizem os espíritos que quando o Dr. Adolfo não tinha mais nada para doar, ou não tinha, como ele não tinha nada para doar, ele se doava a si mesmo, Adolfo Bezerra de Menezes, e foi o que ele fez, ele se doou. Ele teve uma família grande, de vários filhos, casou 2 vezes. Um dos seus filhos tinha uma obsessão muito profunda, era subjugação. Subjugação é quando o espírito, ele faz com a pessoa o que ele quer, tem a moral e tem a subjugação física. Nós já falamos sobre os 3 aspectos da obsessão: simples, fascinação, subjugação, que é o estágio final. Esse filho dele era subjugado, constantemente tinha crises, vivia na cama, muito doente. Dr. Bezerra também doutrinava, hoje nós falamos dialogava com os espíritos nas reuniões mediúnicas, e ele conversando com esse espírito, tentando convencê-lo para que deixasse o seu filho, para que seu filho pudesse caminhar por ele mesmo a vida dele, mas era um cobrador, e ele falou: olha, o senhor pensa que eu sou um cobrador do filho do senhor, que eu sou um obsessor? Eu não sou, eu sou vítima dele em outras vidas, eu apenas quero o que ele me tirou. Conversava com o Dr. Bezerra, mas através da vida desse Dr. Bezerra, ele era uma pessoa tão boa, uma pessoa que ele conseguiu convencer esse espírito. Um dia, numa reunião mediúnica, o espírito chegou e falou: Dr. Bezerra, eu vou ouvir o senhor, eu vou deixar o filho do senhor, mas tem um problema. Ele falou: qual? Se eu sair de perto dele, ele morre. A doutrina espírita nos explica que tem determinados tipos de obsessão, nesse caso a subjugação, que a simbiose do espírito, desse espírito que subjuga uma pessoa, é tão grande com aquele encarnado, que os seus perispíritos estão tão juntos, tão presos um ao outro, que até a circulação dos fluidos, da respiração, quando o encarnado come, esses fluidos repassam também para aquele espírito, vira uma simbiose mesmo. É um parasita que, quando tira, a vítima morre. O que aconteceu? O Dr. Bezerra diz: meu irmão, o meu filho tem que seguir o caminho dele, porque ele tem a vida dele e a individualidade dele. O espírito diz para o Dr. Bezerra: olha aqui, Dr. Bezerra, por tudo que o senhor faz pela humanidade, porque eu sei que o senhor é uma pessoa correta, é uma pessoa que pensa no seu próximo, eu vou atender esse pedido do senhor, eu vou me afastar do seu filho. Dito e feito, o filho do Bezerra desencarnou. Mas não foi só isso na vida do Dr. Bezerra. Ele constantemente era procurado pelos necessitados, por aqueles que precisavam do seu carinho e do seu atendimento como médico. Carinho como ser humano e atendimento como médico. Um dia chega um senhor doente para ele e diz: doutor, eu estou sem emprego, eu estou doente, o senhor não tem como me ajudar um pouquinho financeiramente? Ele pôs a mão nos bolsos e falou: eu não tenho nada, mas você acredita em Nossa Senhora? O rapaz falou: acredito. Então me dá um abraço em nome dela. O Dr. Bezerra abraçou o rapaz, falou: aí você transmite esse abraço para os seus familiares. Uma semana depois, o rapaz volta com a saúde perfeita e tinha arrumado um emprego, voltou para agradecer o Dr. Bezerra de Menezes. As pessoas que não estão acostumadas à doutrina espírita acham que é um milagre. Não é. Deus não derroga as suas leis. A doutrina espírita nos mostra que algumas leis que eram desconhecidas hoje nos são mostradas. Dr. Bezerra de Menezes, quando abraçou esse senhor, ele transmitiu os fluidos curadores, como médium curador, com os fluidos dos espíritos,
para aquele senhor, curando a sua doença. Se nós quisermos saber sobre os milagres de Jesus, como ocorreram e o que são, nós podemos procurar na Gênese, o livro Gênese, que é a quinta obra da codificação da doutrina espírita, lançada em 1868, um ano antes de Kardec desencarnar. Lá na Gênese, uma das obras básicas, tem a explicação dos milagres. A explicação dos milagres, por exemplo, quando Jesus chega e diz para aqueles pescadores, Pedro e os outros, que estavam voltando de uma pesca frustrada, e diz: vamos jogar rede. Eles dizem: mas nós ficamos o dia todo nós ficamos e não conseguimos pegar um peixe. Falou: me acompanhe, vamos lá. Um evangelho fala que ele entrou no barco, o outro fala, disse: lançai a rede. Vamos pegar esse que entrou no barco. Jesus entrou no barco, falou: lance a rede, lançai a rede. Lançaram. Um barco só não deu para pegar todos os peixes. Aí dizem alguns que ele fez com que nascesse os peixes, ou que ele materializasse aqueles peixes. Não. Dupla vista. A dupla vista nos explica a doutrina espírita. Muitos médiuns nossos têm. Eles têm o poder de enxergar com a alma, fora daquela visão nossa normal dos olhos. Uma pessoa que tem esse dom da dupla vista, que é anímico e não é mediunidade, porque é da própria pessoa, porque nós temos os dons anímicos, que é a dupla vista, clarividência, magnetismo, e nós temos a mediunidade, que é a comunicabilidade, é o intermediário entre os espíritos e o mundo material. Então nós temos dois fatos. Jesus tinha tudo: dons anímicos e dons mediúnicos. E com essa dupla vista, que nos é explicada pela doutrina espírita, ele enxergava lá onde estavam os peixes. Tanto é que ele levou as pessoas onde estavam os peixes e falou: atirai a rede, lançai as redes, porque ele sabia, ele viu lá, com a sua dupla vista. Nos explica a doutrina espírita na Gênese, vários milagres estão explicados. Então o doutor Bezerra, ele tinha vários dons, e ele tinha um amor muito grande, porque a mediunidade, ela independe da moral, ou do moral da pessoa, de forma nenhuma, porque ela é uma faculdade que está radicada no corpo físico. Tanto é que a gente vê às vezes muitos médiuns fazendo a comercialização, a mercancia com a mediunidade, o que não é correto. Para que a gente possa saber se a pessoa realmente é um espírita que segue as obras de Allan Kardec, perguntar: e está cobrando? Se tiver, não é. Então essa mediunidade, aquela pessoa que tem, independe do moral ou da moral dela, porque ela está radicada no corpo físico, e é uma faculdade do espírito. Então a dupla vista, muitas pessoas têm, que vê uma coisa e fala: meu Deus, eu estou vendo aquilo lá. Você fala: gente, mas eu não estou vendo. Outro fato da dupla vista de Jesus, quando ele estava entrando em Jerusalém, ele falou para Tiago e João, ou Pedro, salvo engano: vá lá naquela casa, fala para aquele senhor que o senhor vai pegar o burriquinho dele e que depois vai devolver. Como é que ele sabia que o burrinho estava lá? Dupla vista. Nos explica a doutrina espírita. Um dom anímico das pessoas que têm esse dom. Então a doutrina explica: o doutor Bezerra tinha esses dons mediúnicos, anímicos, o magnetismo dele do amor. Só que a mediunidade, ou mesmo o magnetismo, somado ao amor, ele é como que duplicado, triplicado, ou decuplicado o poder de amor daquela pessoa, de fazer o bem àquela pessoa. E o doutor Bezerra era assim. Então ele abraçou aquele homem, com o dom de cura que ele tinha, ele curou aquele homem. Jesus não curava o simples toque? Jesus não curava aquele cego, a saliva ele pôs na terra, no barro, passou no olho? Precisaria? Não precisaria. Mas ele viu que aquele senhor que estava cego, ele tinha necessidade de alguma coisa material para sentir aquela cura, e foi aquela bolinha de barro com a saliva de Jesus. Olha que bênção.
A gente vê às vezes muitos médiuns de cura, muitas pessoas curando, muitas histórias de cura na história da humanidade. É o dom da cura. Quando é o magnetismo puro, é o dom da própria pessoa. Mas quando é secundado pelos espíritos, é mediunidade. Olha a diferença. Mas existe uma linha cinzenta que a gente não pode dizer, porque normalmente aquele que magnetiza, ele também vai estar assistido por um espírito. Então, em ambas as faixas. O Dr. Bezerra continuou a sua vida. Numa ocasião, ele procurado por uma mãezinha desesperada, porque a sua filhinha estava muito doente, à beira da morte. A sua mulher, do Bezerra, chegou e falou: a nossa filha não está passando bem. Ele falou: e agora? Ele falou: você também acredita em Jesus, não acredita? Então volta lá para casa. Ele foi atender a menininha daquela senhora. Quando ele voltou, sua filha estava curada. Olha só. Então o Dr. Bezerra, ele fazia e ele recebia. Mas todos nós também podemos fazer e recebemos ao centro por aquilo que nós fazemos. Olha que interessante. Todos nós recebemos de alguém. Olha o quanto que o Dr. Bezerra recebeu da espiritualidade de Deus. Mas todos nós também temos o dever de fazer por alguém. Alguém nos protege e nós também temos a obrigação de proteger a outrem. Aqueles que caminham na retaguarda devem ser levados por nós, porque aqueles que estão na nossa vanguarda, na nossa frente, nos levam em seus braços. Quando perguntaram, salvo engano foi para Thomas Edison, como é que ele conseguiu chegar e enxergar tão longe as invenções que ele fez? Ele não disse: eu consegui porque eu sou bom, sou um gênio. Não, eu enxerguei tão longe porque eu subi em ombros de grandes pessoas. Ou seja, ele disse que estava no ombro de grandes pessoas, por isso que ele enxergava tão longe. Em nenhum momento ele disse que estava sozinho. Então sempre tem alguém para nos levar, mas sempre tem alguém que nós temos por obrigação de levá-lo. O Dr. Bezerra tinha o socorro na hora que ele necessitava. Todo momento estava ao seu lado aquele socorro. E ele não fazia trocas com Deus. Ele confiava plenamente em Deus. E muitas vezes ele não foi entendido porque ele morreu pobre, na miséria que eu digo sem um centavo, pobre de dinheiro, mas ele morreu milionário, arquimilionário de amor. Quantas pessoas da humanidade amavam o Dr. Bezerra de Menezes? Quantas pessoas na humanidade receberam benefícios da mão daquele homem, Bezerra de Menezes? Ele fez tanto bem, mas ele fez tanto bem, e ele tinha um coração tão bom, que uma vez chegou uma senhora pedindo remédio para sua filha, que estava doente. Ele novamente não tinha um centavo. Aí ele olhou nas prateleirinhas dele e ele viu o quê? O seu anel de formatura. Pegou, deu para aquela senhora o seu anel de formatura, para que ela comprasse os remédios. Será que a gente tem esse poder de desprender das coisas? Muitas vezes a gente vai desencarnar, muita não, todos nós vamos desencarnar um dia. Mas será que nós vamos descarnar? Nós vamos sair da carne realmente? Ou vamos continuar lá? Quando a gente doa uma coisa, nós damos essa coisa, quando nós entregamos uma coisa que era nossa para alguém, a gente chega para a pessoa e fala: olha, eu estou te dando essa mesa, mas você cuida dela porque era da minha avó. Ora, então ele não está se desprendendo da mesa, ele está só emprestando porque não tem lugar para colocar, porque quem doa não pensa naquilo que já foi. Quem doa não deixa. Tem uma historinha que fala
que um senhor muito rico, desencarnou. Ele desencarnou e chegou lá do lado de lá. Chegou, bateu na porta. Oi, o senhor que é o dono da chave? Então eu gostaria de entrar. Eu gostaria de entrar. Mas quem é o senhor? Eu sou fulano de tal. Eu doei muitos bens depois da minha morte. Olha, doei para Beneficência Portuguesa, doei para os hospitais, doei para centro espírita, para entidades católicas, evangélicas. Eu peguei, deixei um monte de coisa para todo mundo, casas para os meus empregados. Ele falou: o senhor deixou tudo? Deixei tudo. Mas o senhor deixou porque não podia trazer. Olha que interessante. O senhor deixou porque não podia trazer. Deixou depois da morte, porque ele não podia levar. Ele não tinha ainda doado realmente, porque ele estava fazendo conta daquilo que ele doou. O Dr. Bezerra não fazia isso. Doou o seu anel de formatura. Olha o desprendimento. Mas eu não doaria, Ademar, não doaria meu anel de formatura jamais. É uma coisa que eu gosto, nem tenho, mas modo de dizer. Então o Dr. Bezerra trouxe-nos muitos exemplos, que obviamente nós não podemos dizer para nós mesmos: ora, eu não tenho como fazer o Dr. Bezerra, como o Dr. Bezerra. Obviamente que nós não temos que fazer como o Dr. Bezerra, porque ele é ele. Mas eu não tenho como chegar a ser Jesus. Não, obviamente que nós não temos que fazer o que Jesus fazia. Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, mas nós temos como ser nós mesmos. Eles são para nós exemplos. Olha que coisa, os exemplos. Podemos notar que esses grandes luminares da humanidade, nenhum passou pela vida sem sofrimento, sem dor. Olha o Chico Xavier. Chico Xavier, com 3, 4, 5 anos de idade, sua mãezinha desencarnou. O pai tinha 9, 10, não sei quantos filhos. Precisou distribuir esses filhos para os parentes, para que depois ele pudesse recolhê-los de novo, até que ele casasse ou arrumasse um emprego que pudesse sustentar aquelas crianças. Chico foi para uma madrinha. O que essa madrinha fazia com ele? Criancinha, descarregando o seu ódio, a sua raiva, pegava um garfo e furava a barriguinha dele. Furava a barriguinha dele para descarregar o ódio dela. Fazia com que Chico lambesse feridas dos joelhos dos seus filhos, da mulher, para que curasse, porque disseram que lamber ferida curava. Fazia Chico andar com uma pedra na cabeça sem razão de ser. Aí o pai do Chico casou de novo com uma mulher muito boa, e ela recolheu todos os filhos dele, inclusive Chico. E o dia que essa mulher levantou a camisinha do Chico e viu a barriguinha dele toda furada, caiu em prantos. Então a gente vê que todos esses luminares, como o Dr. Bezerra, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, têm as suas cruzes, têm o seu sofrimento, têm a sua dor. E por que nós queremos passar por uma vida sem trazermos o nosso quinhão? Lembrando sempre que o sofrimento e a dor não é um castigo de Deus, que as dores que batem na nossa porta, de forma nenhuma Deus nos castiga, está querendo que a gente sofra, não. É consequência dos nossos próprios atos. Olha a doutrina espírita nos explicando. Nós somos herdeiros dos nossos atos, estamos recebendo somente aquilo que nós fizemos, muito menos, porque Deus é misericordioso, que se fôssemos receber o que merecemos, eu pelo menos teria desencarnado em umas condições muito tristes. Ele permitiu que eu vivesse depois de um acidente desse. Olha a misericórdia de Deus. Então nós não podemos querer passar na vida em nuvens brancas, porque uma hora a nossa própria consciência vai cobrar. E a dor é um método pedagógico que nos educa, nos fortalece. Quando nós passamos por determinadas coisas nas nossas vidas e depois nós conseguimos visualizar esse passado e falar: meu Deus, como é que eu consegui suportar tudo isso? Suportamos. Por quê? Porque Deus está ao nosso lado, nos carregando.
E a gente vê que aquela dificuldade que seria como que intransponível, não foi intransponível. Porque nós temos dentro de nós uma alavanca que se chama fé, que nos dá força para superar todas as dificuldades, para enxergar que essa dor não é nada mais do que esse método para nos educar pelos erros cometidos anteriormente, se não nesta, em outras vidas. Só que o Dr. Bezerra de Menezes sofreu, passou por muitas dificuldades e venceu. São os exemplos que Deus permite com que nós os assistamos, que sejamos assistidos por eles e recebendo seus exemplos. Dr. Bezerra, doentinho, dormiu, de repente uma mão muito suave o acorda. Ele olha e fala: você é Celina? Ele diz: sim, sou Celina, meu irmão. E vinha pedido da Dona Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Nossa Senhora. Eu vinha pedido da Dona Maria de Nazaré te informar que o senhor morreu. Ou seja, não foi com essas palavras, mas que o senhor não se encontra mais no plano físico. E ele estava ainda, obviamente, que no desencarne, quando desencarna, tem um pouco de torpor, de confusão mental. Ele ouviu um tumulto, barulhos e tal. E ele falou: meu Deus, que barulhos são esses? Ele falou: são seus parentes. E aí a Celina ajudou ele a levantar. Olha, doutor Bezerra precisando ser ajudado para levantar. Imagina eu. Primeiro, para acordar vai ter que ter um caminhão de água e um guindaste para levantar. Isso depois de passar muito tempo nas zonas purgatoriais. Então, doutor Bezerra precisou do apoio de Celina. Levantou. De repente ele olha uma multidão. Ele não conhece aquela multidão. Ele fala: quem são essas pessoas? Ela lhes diz: são aqueles a quem você consolou, sem nunca lhes perguntar o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Essa foi a recompensa de Dr. Bezerra. Chegou aplaudido literalmente, bateram palmas para ele. De repente uma mão, a gente se explica essas aparições, materializou-se e diz, a Celina chega e diz: olha, doutor Bezerra, a Dona Maria falou que por tudo que você fez, o senhor está liberado para ir para mundos melhores. Ele falou: olha, eu posso fazer uma petição para a Dona Maria de Nazaré? Pode. Será que eu posso ficar aqui? Porque enquanto tiver sofrimento aqui e dor na terra, eu não ficaria confortável num planeta evoluído, num planeta feliz. Olha só, doutor Bezerra, se alguém convidar a gente não espera a segunda chamada, já vai embora. Ele não, quis ficar. De repente materializa uma mão, depois de um determinado tempo, e escreve no éter: eu defiro. Deferiu para que o doutor Bezerra de Menezes permanecesse na terra. Ele não quis largar os filhos do Calvário, que somos nós. Por isso, nesse mês de agosto, que dia 29 fará 187 anos do nascimento do Dr. Bezerra, possamos prestar a ele a maior de todas as homenagens, que aquela que foi que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que Dr. Bezerra possa receber essa nossa homenagem, que nós possamos aprender a amar um pouco mais, a nos doar um pouco mais, não doar materialmente, nos doar um pouco mais para nós mesmos e para o nosso próximo. Essa é a mensagem da noite. Muito obrigado a todos de ambos os lados da vida.